Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal para mais uma aula de Sociologia. Todas as semanas a gente se encontra aqui, né, nesse mesmo local. Já estamos na aula número 25. Então, muitas aulas já se passaram, muitos encontros já tivemos, já discutimos vários assuntos, vários temas. Então, eu aproveito, já que estamos falando de assuntos e de temas, para que vocês que estão chegando hoje aqui pela primeira vez, que vocês visitem a nossa página no YouTube, caso vocês não estejam assistindo essa aula pelo YouTube, porque lá estão todas as aulas que nós já apresentamos organizadas em playlist, uma playlist com o número da turma, melhor dizendo, com a série e a disciplina. Então, basta você entrar lá, segundo ano do ensino médio, Sociologia, e você vai encontrar todas as aulas anteriores. E dessa forma você vai poder, se perdeu alguma aula, assistir, fazer os exercícios, acompanhar e até chegar o momento em que nós estamos aqui reunidos juntos. Combinado assim? Então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso momento. E eu quero aproveitar logo agora, nesse momento de abertura da aula, em que a gente se cumprimenta, para dizer para vocês, que você já deve estar percebendo, que nós estamos testando novas formas de apresentar esta aula. Uma forma que possa trazer para vocês mais interatividade e também ter um layout melhor, algo que possa ser mais, vamos dizer assim, vocês possam experimentar com mais qualidade, ter mais qualidade ao assistir. Então, gostaria muito que vocês comentassem cada uma dessas experiências, para que a gente possa encontrar aquela experiência que melhor se adapta a cada um de vocês. Então, hoje, por exemplo, nós estamos aqui com uma nova dinâmica. Essa dinâmica faz parte desse processo. Então, a gente está se adaptando. Pode ser que em algum momento ela possa dar alguma diferença, mas a gente está ajustando isso tudo. Então, quero agradecer a vocês a paciência e também a compreensão. Pedir a vocês que possam estar aí perseverando, porque independente da forma como a gente apresente a aula, a ideia é sempre apresentar da melhor forma possível. Às vezes ela não agrada a todos, mas o objetivo é sempre atender às necessidades de cada um de vocês. E por falar nisso, falar em necessidade, eu sei que muitos de vocês gostariam de ter essas aulas todas simultâneas, porque nesse momento eu estou transmitindo a aula, mas eu estou aqui conversando com vocês, mas vocês não estão acompanhando simultaneamente a aula. Ao final desta aula, vocês vão poder assisti-la de forma gravada. É o que a gente chama de aula ao vivo, né, ou lives. Muito bem. Eu tenho pensado muito sobre isso e já estou fazendo algumas experiências de lives. O problema da live é que se cair a internet, falta luz, a gente fica a ver navios, né? A gente não consegue, como dizia meus antepassados. Ver navios é uma expressão dos meus antepassados. Então, a gente fica sem saber o que fazer, porque no momento que cai a internet, como já aconteceu, eu já fiz algumas experiências de live, a internet cai e aí a gente fica sem dar aquele conteúdo. Aí tem que ter um retrabalho, que é preparar a aula de novo, gravá-la para depois subir, colocá-la na plataforma e também colocar no YouTube. Então eu peço a vocês paciência. Estou encontrando um meio para que a gente possa estar fazendo essas lives. Já tenho aí um caminho. Provavelmente esse caminho vai ser lives através do YouTube, que dá a nós uma interatividade maior, em que a gente pode conversar via o chat, tem outras dinâmicas que a gente pode estabelecer. Mas calmem, peço a vocês paciência, porque esse momento vai chegar, e quando ele chegar, eu tiver um calendário, um quadro de horários das lives, que ela não vai poder ser
nos horários de aula, ela vai ter que ser nos horários fora os nossos horários de aula, porque eu preciso passar a aula, ela precisa ser registrada, e depois de ser registrada eu preciso fazer o upload dela para a plataforma. Então, isso tudo leva tempo, isso tudo consome a internet, às vezes a internet não ajuda, então tem que ser em horários diferentes dos horários de aula. Tá bom assim? E é claro, se você não puder participar quando essas lives estiverem sendo anunciadas, não tem problema. Ela vai ficar gravada e, é claro, você vai poder depois assistir, acompanhar o que foi discutido via chat, poder fazer os exercícios tranquilamente, tá bom? Então, estou aqui aproveitando essa abertura da aula para falar sobre isso, porque eu quero que vocês saibam que eu estou buscando formas cada vez mais qualitativas para poder compartilhar o conteúdo das disciplinas com vocês. E no caso aqui de vocês, é a sociologia. Tá bom assim? Então, já estamos de acordo. Vamos agora para o nosso próximo slide, que é aquele que eu peço para vocês pegarem todo o seu material de trabalho. Eu sei que vocês que nos acompanham todas as semanas já devem estar com o material todo em mãos, já está aí com seu caderno, seu livro, caso tenha um livro, sua caneta, enfim. Mas se você que está chegando pela primeira vez, é muito importante você já estar com o seu material todo reunido. Quando você vai para a escola, por exemplo, naquele momento, né, alguns meses atrás, quando a gente ainda estava assistindo aula em sala de aula nas escolas, o que você fazia? Você botava na sua mochila, tinha uma bolsa, reunia todo o teu material ali para você chegar lá e acompanhar. Claro que você pode esquecer uma coisa ou outra, mas o objetivo é sempre você ter todo o material em mãos. E como você está no seu ambiente doméstico, esse material em mãos, você já sabe onde ele está. Então vai lá, pega ele, já reúne ele e vai logo abrindo o caderno, porque você precisa de um lugar para que você possa registrar todas as suas dúvidas, seus comentários, fazer perguntas, fazer seus resumos daquilo que se discutiu. Então, pega logo o seu caderno, registra aí a data de hoje. Eu sei que você pode não ter encontrado o seu lugar ideal para poder acompanhar a aula, que é o nosso próximo slide. Mas faça esse favor a todos nós, e principalmente para você. Registre a data de hoje, porque a data de hoje ela é marcante, ela marca todo o seu prosseguir. Ela marca o teu caminho, ela marca a sua perseverança. Ela registra você na história. A data de hoje vai dizer para você e para todos os que olharem no seu caderno que você estava acompanhando as aulas semana a semana. Tá bom assim? Então coloca a data de hoje, o nome da disciplina Sociologia e aproveite. Coloque logo o nome do professor, que dessa vez ele não está aqui embaixo. Mas você sabe muito bem qual é o nome dele, porque é o nome do nosso canal do YouTube. Tá bom assim? Então, vamos lá? Podemos ir para o próximo slide? Então vamos. Agora sim, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Aqui, ó. Essa é a nossa preparação. Essa aqui é a nossa preparação. Aquela em que a gente escolhe nosso lugar onde nós vamos estudar. Esse lugar aqui é o lugar onde você precisa registrar e guardar ele. Todas as semanas é nele que você vai estudar. Assim como você tem uma sala de aula na escola. Então, eu faço algumas sugestões, pode ser sofá, pode ser numa cozinha, pode ser numa mesa que você vai levar para algum lugar, não importa. Mas tem duas coisas que importam muito, que eu sempre digo. A primeira qual é? Vamos ver se vocês sabem. Muito bem, quem respondeu? A água, isso. Todas as semanas eu falo da água e da importância da água. Aqui eu sinalizo ela. Vou até marcar aqui para que vocês possam ver, ó. Botar ela aqui de amarelinho para que vocês fiquem atentos. Ó, tá vendo aqui, ó? De amarelinho. Fiquem atentos à sua caneca com água, com seu copo, sua garrafinha. Não importa. O que importa é que você tenha água à sua disposição. E a sua disposição tem que estar ao seu lado, no lugar onde você vai estar estudando. Essa é uma das minhas sugestões que eu considero primordiais. E a segunda sugestão é essa aqui, ó. Essa aqui, ó.
Tá vendo essa? O que ela faz? Ela faz exatamente aquilo que você não deve fazer. Assistir essa aula deitado à cama. Porque deitado à cama você vai adormecer e nós não queremos que você adormeça. Tá bom? Então, adormecer é o momento de você se recolher logo mais à noite. Quando você vai descansar o seu corpo. A aula você tem que estar atento, tem que estar desperta. Então, não dá para assistir a aula deitado à cama, senão você vai acabar adormecendo e não vai acompanhá-la até o final. Combinado assim? Muito bom. Então vamos para o próximo slide, que é aquele que eu já começo falando para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por estar aqui, perseverando e, fundamentalmente, por você estar me recebendo na sua casa. Eu sei o quão é difícil receber alguém, um estranho, na sua casa. E eu chego todas as semanas, no mesmo horário, no mesmo canal, né, no mesmo local. Todas as semanas eu estou aí batendo a sua porta. Então, muito obrigado por isso. E nesse momento que você me recebe, eu também estou te recebendo na minha casa. É recíproco isso aqui. É uma via de mão dupla. Então, muito obrigado por todo o esforço que você tem dedicado para poder assistir essas aulas e romper as barreiras da dificuldade. Porque as barreiras já não foram feitas para ficar ali, interrompendo, impedindo que você avance. Elas foram colocadas ali para que você aprenda coisas novas. E nós estamos aqui aprendendo. Então, já que estamos aqui, lembre-se, esta aula também está sendo transmitida pelo YouTube. Isso mesmo. E no YouTube tem lá um botãozinho que você, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Ah, esse aqui, ó. Esse botão, ele, ó, tá vendo? Tô tentando acertar aqui, ó. Ah, agora eu acertei. Esse botão aqui é o botão de inscrever-se. Inscreva-se no canal. Porque quando você se inscreve no canal, tá vendo essa aqui, ó? Melhor fazer com o mouse, né, gente? Vou fazer com o mouse, é melhor, porque apontando aqui na tela tá péssimo isso. Mas não tem problema. Vamos fazer aqui com o mouse. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é o que eu chamo de campainha. Essa é a nossa campainha. Essa nossa campainha está diretamente associada a este momento da inscrição do canal. Então, inscrevam-se no canal, acione a campainha para que você seja sempre avisado e avisada de que eu estou chegando na sua casa com uma aula nova. Você fez isso? Ótimo! A partir de agora você vai estar sempre atualizado, sempre atualizada das aulas. Tá bom assim? E também tem aquele momento em que você, se gostar, ao final da aula, chegou no final da aula, aprendeu coisa nova, gostou? Clique aqui, ó, no curtir. Curta, dê aquele seu like, que assim você fortalece o nosso canal e faz com que mais pessoas possam acessá-lo, independente de fazer parte da sua escola, da tua turma ou das aulas que você assiste, tá bom? E por último, aquele momento que eu acho fundamental, que é quando nós fazemos a nossa parte. É quando nós podemos dizer que aqui é quando você vai ser caridoso e caridosa. Aqui é quando você vai poder olhar para o teu lado e dizer assim, caramba, tem alguém que está precisando, tem alguém que eu posso ajudar. Você é solidário com essa pessoa, você é fraterno com ela. Pode ser alguém da sua turma, um colega da sua turma, que não está assistindo às aulas. Pode ser um colega de outra turma. Pode ser alguém de outro colégio. Pode ser até um vizinho, uma vizinha que você conheça e que goste dos temas que a gente discute aqui. Então, compartilhe esta aula. Compartilhe esta aula. Compartilhe esta aula. Clique nesse botão e envie pelo WhatsApp para quem você achar que deve, para quem você conhece. Combinado?
Podemos então prosseguir? Podemos? Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai falar de um assunto que provavelmente vocês já conhecem, porque a gente estava discutindo esse assunto na aula passada. Então, quem já assistiu a aula passada sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu e está aqui nos acompanhando pelo YouTube, daqui a pouco vocês vão ver uns links que vão aparecer aqui em cima. E esses links, eles vão estar dando o atalho para que vocês possam chegar às aulas anteriores. Nós estamos na aula 25, você vai ter acesso à aula 24, à aula 23, já no próprio vídeo aqui, na própria aula que a gente está apresentando. E você também, ao final da aula, vai ter também outros links que vão permitir que você possa acessar todas as outras aulas anteriores da aula 23. Compreenderam? Então, vocês vão ter todas as aulas disponíveis para vocês. O importante é que vocês, que ainda estão chegando pela primeira vez, acessem para poderem atualizar toda aquela aula, as aulas que foram perdidas. Então, nós estamos falando de formas de estratificação. Falamos de estratificação na aula passada, agora vamos falar das formas de estratificação. E aí eu já deixo aqui uma imagem que vocês possam ver. Habitações aqui nesse desenho bem humildes, né? Telhado, com pneu em cima, telhado de madeira, remendado. E aqui, prédios, né? Cercados de muro, etc. e tal. Então, o que vem a ser estratificação? Nós já vimos. A estratificação. É aquilo que leva nós a olharmos para a sociedade de forma hierarquizada. Essa hierarquização vai colocar você, ou aqueles que você conhece, em determinados grupos, que podem ser grupos, na sua grande maioria, socioeconômicos, fundamentados naquela quantia de dinheiro que é gerada pela família ou por algum membro da família. Agora, qual é o nome que a gente dá a esses grupos? É isso que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Então, vem comigo. A estratificação social e as desigualdades que ela produz não são naturais. Ao contrário, são geradas histórica e socialmente. Emergem de uma diversidade de situações e influenciam de maneira direta ações e relações estabelecidas na vida em sociedade. Então, vejam, vou até sublinhar para que vocês possam grifar aí também no caderno de vocês. Ó. A estratificação social e as desigualdades que ela produz não são naturais. Esse é um ponto importante, porque muita gente acaba achando que o fato de ser oriundo de uma classe social carente, ou seja, com poucos recursos financeiros, é porque isso é natural, ó, age com naturalidade. Não. No mundo capitalista, isso acontece por causa das desigualdades de distribuição da renda, do acesso aos recursos. E esse acesso aos recursos faz com que você, eu e tantas outras pessoas tenhamos dificuldades para irmos além daquilo que nós já conseguimos chegar. Porque para que a gente possa ir além do que a gente já conseguiu chegar, que é o que a gente chama de mobilidade, para que a gente possa se mover do lugar onde estamos para um lugar melhor, a gente precisa se esforçar mais. Esse esforço nem sempre é bem aceito por aqueles que desejam ocupar lugares melhores na sociedade. Isso a gente percebe ao longo da história. A história, isso mesmo, essa ciência que vocês estudam, que conta, que fala, apresenta fatos do passado, ela pode explicar muito como é que nós chegamos a esse momento apresentando dificuldades para chegar a determinados patamares na nossa vida em sociedade. O que não nos torna incapazes nem inferiores. Vocês compreendem isso? Então tá aí. Importante essa frase, a estratificação social e as desigualdades
que ela produz não são naturais. Tire isso da cabeça em definitivo. Combinado? Agora, há inúmeros modelos de estratificação no mundo. Tem as castas, os estamentos e as classes. Vamos ver cada um deles para que a gente possa entendê-los e perceber qual é o modelo que é aplicado aqui no Brasil. As castas. Em geral, as castas constituem comunidades fechadas e de compartilhamento de características sociais hereditárias. Esse é um ponto importante nas castas. É a hereditariedade, como a ocupação profissional ou poder político e econômico. O que isso significa, professor? Isso significa que, quando se trata de castas, você já parte do princípio que nasceu naquela caixa, vai morrer naquela caixa. Não tem mobilidade. Você nasceu com poder político, você vai herdar o poder político. Você nasceu economicamente, vamos dizer assim, rico, vai continuar rico. Você nasceu numa família que todos são professores, vai ser professor, vai ser dentista. Entendem? Então, a ocupação na sociedade, ela é feita a partir da hereditariedade. Você herda a posição social. São comunidades fechadas. O que isso significa? Não tem como você se mover, não tem como você nasceu numa casta que todos fazem determinada tarefa, ou seja, são cumpridores de determinada tarefa, que tem certos cargos profissionais, que você vai migrar para o poder político ou econômico daquele país que segue as castas. Entende? Combinado? Ficou claro isso para vocês? Vamos ver. Então, nossa primeira palavra-chave, castas. Anotem aí, primeira palavra-chave, castas. Anotaram? Vamos ver um exemplo de castas. Está aqui uma pirâmide de castas. Vejam, nós temos aqui um nível, 2 níveis, 3, 4, 5 níveis. Cada nível desse está inserido um grupo de pessoas que ocupam determinada posição na sociedade X ou Y que siga a estratificação na forma de castas. Um país que tem castas é a Índia. É o que mais se fala onde tem casta é na Índia. Então vocês vejam, na base da pirâmide social indiana, por exemplo, nós temos aqueles que não pertencem a nenhuma casta, que seriam os párias. Eles são intocáveis. Claro que a gente está falando de uma Índia, a Índia tem muita espiritualidade, né? Na verdade, tem uma diversidade de possibilidades para pensar as questões da espiritualidade. Então, esses que são os párias, não pertencem a casta nenhuma, eles são praticamente miseráveis. Só que, ao mesmo tempo que eles são miseráveis, eles são respeitados, porque são totalmente desapegados dos bens materiais. É uma outra interpretação. Então, esses seriam os párias. Eles são intocáveis. É uma grande ofensa fazer alguma coisa com os párias. Aí depois viriam os servidores, que é a casta chamada Sudras. Depois viria a casta dos comerciantes, agricultores, são os Vaisyas. Depois os Kshatriyas, que seriam os governantes e os guerreiros. E por último, a casta superior, aquela que está lá no topo da pirâmide, seria os sacerdotes e os intelectuais. Então, percebam que essa hierarquia não tem mobilidade. Eu não posso migrar daqui para cá, nem daqui para cá. Se eu nasci sacerdote, numa casta de sacerdote eu vou ficar até o fim. Eu não vou passar a ser governante. A mesma coisa, um pária não vai conseguir migrar para ser um servidor e muito menos para ser um vásia.
Assim como um várzea também não vai conseguir ser sacerdote. Entendem isso? Então, essas setas que eu estou colocando para vocês é o que seriam as mobilidades. Não há mobilidade no sistema de castas. Compreendem? Vamos em frente. Outro modelo, né, outra forma, outro tipo de estratificação é o estamento. O que seriam os estamentos? Nos estamentos, a divisão da sociedade apoia-se em dois parâmetros. A posse de terras, importante vocês grifarem isso, a posse de terras e a ordem de importância perante Deus. De novo, posse de terras, isso é importante, por quê? Porque aqui a gente começa a entender que seriam os estamentos. Os estamentos levam em consideração aqueles que fazem parte do clero e aqueles que são donos de terra. Os estamentos são muito frequentemente encontrados na Idade Média. Então, lá havia uma distinção muito clara entre clero, nobreza, comerciante e camponeses. Deixa eu apagar aqui o sublinhado para não confundir. Então, nós temos o clero, a nobreza, os comerciantes e os camponeses. Cada uma desses estamentos, que nós chamamos de estamentos, eles possuem determinada quantidade de poder. E esse poder vai estar definido a partir da posse de terras e da importância perante Deus. Quem vocês acham que teria posse de terra aqui? Mais posse de terra? Muito bem. A nobreza, o clero. Quem tem mais importância perante Deus? Muito bem. A nobreza, o clero. E os demais? Estariam abaixo nessa hierarquia. Então, cada uma dessas partes era chamada de estamento, e cada um deles era caracterizado por um conjunto de direitos e deveres considerados naturais, determinados por Deus e sustentados legalmente. Lembram? A questão de ser natural está presente tanto na casta quanto no estamento. O que nós vamos ver que é diferente quando o assunto se trata de classes. Então, aqui, quando a gente fala que o estamento é caracterizado por um conjunto de direitos e deveres considerados naturais e que Deus determina, determinados por Deus e sustentados pela lei, isso já causa, naqueles que pretendem ascender, muita dificuldade. Na casta não há mobilidade, mas aqui até há, só que essa mobilidade é bem difícil. Por exemplo, os comerciantes, que seriam os burgueses, eles compravam títulos de nobreza, compravam terras, e depois compravam títulos de nobreza. E ao comprarem títulos de nobreza, eles ascendiam nessa hierarquia, deixavam de ser comerciantes para serem nobres. São os barões, por exemplo, os duques, que são títulos de nobreza vendidos para os comerciantes. Até aqui tudo bem? Pessoal, se tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode colocar aí no chat, manda para mim, que eu respondo a todas. Tá com alguma dúvida? Não deixe ela acumular. Resolva logo, pergunte. E detalhe, essas aulas todas, e assim como essa, ela usa o livro Sociologia em Movimento como parâmetro. Então, todo o conteúdo que eu apresento para vocês, ele leva o livro como suporte. Então, se você chegou ao final desta aula e acha que ela acabou, não, você ainda tem que dar continuidade na leitura das páginas. Nesse caso aqui é a página 236 e 237. Para fechar o raciocínio, eu estou aqui explicando para vocês, mas aí tem mais detalhes nas páginas do livro, você lê e depois você resolve o exercício aqui conosco. Combinado? Podemos continuar então? Então vem comigo. Aqui está, por exemplo,
um exemplo, melhor dizendo, de uma pirâmide de estamentos. Você está dando para vocês verem, para vocês lerem, no caso, né? Nós temos aqui, na parte de baixo, nós temos os pobres camponeses, está aqui, ó, as setinhas, pobres camponeses. Nós temos os níveis mais modestos de artesãos, profissionais liberais, lavradores, que já está aqui também um pouquinho acima dos pobres, mas tudo na base, né? Lembrem, tem aqueles que tem o clero, está aqui em cima, ó, o clero, alto clero, alta nobreza, os nobres, clero, nobreza, está aqui média nobreza, baixa nobreza, e os comerciantes, que está aqui, ó, intermediário, tentando subir, ó. Então tem a metade de cima, é a elite, formada por quem? Formada pelo clero e pela nobreza, que estão aqui. Aqui tem clero e nobreza. Já aqui, nós já temos os camponeses e os comerciantes. Lembrando que eles estão aqui nessa divisão, ó. Daqui para baixo são os mais pobres, daqui para cima os mais ricos. Tá claro isso para vocês? Muito bom. Só apagar as setinhas. Então, a cada minuto que a gente avança nesse conteúdo, importante frisar que a estratificação social, ela tem características distintas de um país para o outro. A cultura do país também interfere na forma como essas estratificações vão se dar. A desigualdade que ela produz também vai ser distinta. A gente não pode comparar a desigualdade de um país africano, por exemplo, como a Etiópia, com a desigualdade no Brasil. É outra forma. A distribuição das pessoas dentro das suas posições sociais é diferente. Os recursos são outros. Mas, no básico, é isso que eu estou apresentando para vocês, o básico é isso que a gente está vendo aqui, essas distinções. Já vimos as castas e os estamentos. Agora vamos para as classes. Mas antes, anotem aí a segunda palavra-chave, estamentos. Enquanto vocês anotam, vale lembrar, hein? Ao final desta aula, vocês vão receber um formulário de atividade com as páginas do livro que nós estamos utilizando, caso você não tenha o livro. Então, você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube e quer ter essas páginas, é só colocar aí no comentário: professor, quero ter as páginas da aula tal. E aí eu disponibilizo ela para vocês, tá bom? Já anotaram? Então vamos lá em frente. Estamentos. Nós já vimos que os estamentos, eles possuem determinadas características, não é verdade? E as classes? Antes de a gente falar das classes, antes de sair dessa página aqui. As classes. O que seriam as classes? As classes podem ser entendidas como agrupamentos de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais. Então, desigualdade social existe em vários lugares nas outras estratificações também. Mas, fundamentalmente, nós vamos encontrá-la nas classes. Por quê? As classes foram formadas através do capitalismo, através das revoluções burguesas. Então, é quando aquela estrutura dos estamentos, que é oriundo lá da Idade Média, ela se rompe e surge uma nova forma de negociação, um novo sistema econômico, e esse que vai colocar, ou seja, derrubar aquilo que chamávamos de feudalismo. Então, o feudalismo era fundamentado no poder, o poder do feudalismo era fundamentado naqueles que tinham a posse de terras. Com o capitalismo, isso muda. Então, surge-se um novo grupo, né? Um novo conjunto, um novo agrupamento
Então, as classes sociais podem ser entendidas como agrupamentos de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais. Claro, porque a partir do momento que agora eu não mais produzo o meu alimento, a minha roupa, o meu calçado, que eu preciso adquirir isso através da indústria, por exemplo, eu não vou ganhar o suficiente para fazer tudo o que eu fazia antes. E aí as desigualdades vão aparecendo. Então, mas ela tem a base, a igualdade formal entre os indivíduos. Então, para que exista uma classe social, precisa, antes, esse país que é fundamentado em classes, desenvolver leis que possam fazer com que todos se respeitem. Que um pode ter mais dinheiro do que o outro, mas o direito é igual para todos. Então, a partir das desigualdades criadas socialmente, em que todos são formalmente iguais perante a lei, surgem as classes. Então, a lei vai produzir esse efeito. Então, as classes é consequência da regulamentação dos direitos entre aqueles que têm posse e aqueles que não têm. Então, do ponto de vista histórico, só se pode falar de classes sociais depois das revoluções burguesas do século XIX. Até aqui tudo bem? Comentários, perguntas? Está rápido demais? Comentem se estiver rápido demais. Quer que eu comente alguma coisa? Quer que eu fale sobre alguma coisa que ficou ainda em dúvida? Coloque aí. Mesmo que a gente não consiga fazer ainda nessa aula, na próxima aula eu dou aquele reforço, faço aquela retrospectiva para que a gente possa avançar sem muitas dores. Combinado? Então tá aqui um exemplo, né? Uma pirâmide da distribuição de classes. As classes, por exemplo, aqui no Brasil, elas são distribuídas em letras. Tem a classe D e E, a classe C, a classe B e a classe A. Essa aqui é a distribuição de famílias por classes sociais em 2018, ou seja, 2 anos atrás. Então, a classe A compõe 3,9%, esse pedacinho aqui da população brasileira. Né? A classe B é 14,7%. A classe C, 25,7%. E a classe D e E compõe 55% da população brasileira, quase 56%. Então vejam que aqui na base é onde mais se concentra pessoas. Nós estamos aqui nessa base. Mas, entretanto, uma grande diferença das classes é que a gente pode se mover. Tem mobilidade, eu posso sair da classe D e E e migrar para a classe C. Ah, professor, só ganhar na loteria. Não precisa ganhar na loteria, não é Mega Sena disso. Trabalhando, estudando, se dedicando a aprender coisas novas, empreendendo. Então você pode se migrar com o seu esforço. Só que o esforço, ele vai existir. Não adianta você pensar que vai ser fácil. Vai ter que se esforçar mesmo. Vai ter que ter mérito. E aí você pode migrar daqui para cá, diferentemente lá das castas e também dos estamentos, você pode migrar daqui para cá, você pode migrar daqui para cá, ou seja, sair da classe C e ir para a classe B. E aonde é o lado mais difícil, porque é onde são os bilionários, é você sair da classe B e vir para a classe A. Aí vem a pergunta, qual é a vantagem que nós temos de sair da classe D e migrar para a classe A? Aí provavelmente vocês vão falar assim, professor, eu vou ter mais dinheiro, mais conforto. Mas será que é só isso? A vida é só isso? Ganhar dinheiro, ter mais conforto? E as outras coisas? Os outros valores, o bem-estar, a amizade, a solidariedade, o companheirismo, a fraternidade, o estar junto. Se você tem muito dinheiro, tudo isso se torna mais volátil. Se você não tiver uma consciência social, que a sua posição não torna você melhor do que ninguém, você tende a maltratar quem está embaixo. E aí causar males. E aí você pensa, o dinheiro só traz bem? Não, o dinheiro também traz males. E em muitos momentos traz muitos males. Não pela ausência dele, mas sim pela grande presença dele na vida de alguns. Entendem isso?
Às vezes a gente reclama porque eu não tenho dinheiro. Só que o fato de eu não ter dinheiro não me torna uma pessoa ruim. Eu me torno ruim por outras razões. Mas muita gente que tem dinheiro já é ruim pelo fato de ter dinheiro, porque tem tanto apego à moeda, tanto apego ao papel moeda, aquela quantia de recursos, que não quer que ninguém se aproxime. E aí prejudica a vida de muita gente. Então é só para a gente refletir um pouco sobre isso. Tá bom assim? Qualquer comentário que vocês tiverem, as portas do chat estão abertas para vocês. Vocês são muito bem-vindos. Os comentários de vocês são muito importantes. Nossa terceira palavra-chave, então, está aí no quadro para vocês verem e anotarem. Classes. Então, nossa primeira palavra-chave foi castas, a segunda foi estamentos e agora a terceira, classes. Anotaram? Maravilha. Então, chegamos ao final de mais uma aula de Sociologia e todo final de aula nós temos aquele momento importante, que é aquele que a gente testa os nossos conhecimentos. Então está aí no quadro o exercício de fixação, lembrando que dentro de instantes vocês vão receber um formulário de atividade, onde vai estar a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, somente para você marcar. Então você responde aqui comigo, faz as suas anotações do caderno, lê as páginas do livro e aí escolhe a opção que você acha que está correta. E depois lança essa opção lá no formulário de atividade. E caso você esteja nos acompanhando pelo YouTube, sem problema algum. É só responder a opção que vocês acham que está correta e a gente corrige. Combinado assim? Então vamos à leitura. De acordo com Otávio e Yanni, para melhor compreender o processo de estratificação social enquanto processo estrutural, convém partirmos do princípio. Isto é, precisamos compreender que a maneira pela qual se estratifica uma sociedade depende da maneira pela qual os homens se reproduzem socialmente. A fonte é Yanni, Otávio Yanni, Estrutura e História. Com base no texto e nos conhecimentos sobre estratificação social, considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Os estamentos são formas de estratificação baseadas em categorias socioculturais, como tradição, linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo. Afirmativa 2. As classes sociais são formas de estratificação baseadas em renda, religião, raça e hereditariedade. Afirmativa 3. As mudanças sociais e estruturais ocorrem quando há mudanças significativas na organização da produção e na divisão social do trabalho. Afirmativa 4. As castas são formas de estratificação social baseadas na propriedade dos meios de produção e de força de trabalho. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é letra A, afirmativa 1 e 2, letra B, afirmativa 1 e 3, letra C, afirmativa 2 e 3, letra D, afirmativa 1, 2 e 4 e letra E, afirmativa 2, 3 e 4. Escolham qual é a opção que vocês acham que está correta, respondam e lancem lá no formulário de atividade que vocês receberem, para quem está matriculado em uma das turmas ou nos comentários do YouTube. Combinado assim? Então assim concluímos mais uma aula de Sociologia e assim como todas as semanas eu trago um filósofo para deixar uma mensagem reflexiva para nós antes de nos despedirmos. E o filósofo que eu trago hoje é o filósofo indiano Osho. O que Osho diz para nós? Ele diz o seguinte: em si, a vida é neutra. Nós a fazemos bela, nós a fazemos feia. A vida é a energia que trazemos a ela. Vou repetir a mensagem de hoje. Em si, a vida é neutra. Nós a fazemos bela, nós a fazemos feia. A vida é a energia que trazemos a ela. Reflitam sobre essa mensagem de hoje. Comentem se acharem necessário.
E assim concluímos mais uma aula de Sociologia, com a convicção de que na próxima semana nos reencontraremos nesse mesmo canal, nesse mesmo local, nesta mesma hora. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!